Eu gosto de pensar que boas perguntas são fundamentais para a gente conseguir tocar a nossa vida para frente. Perguntas que não necessariamente busquem uma resposta imediata, mas perguntas que nos fazem pensar, que coloquem a nossa cabeça para funcionar. E muitas das que incomodam, elas merecem atenção muito especial, porque elas podem nos levar para um novo e elevado nível de autoconhecimento. Encarar a responsabilidade é coisa de gente que quer viver bem. Não há como buscar qualidade de vida, saúde mental, sem a coragem de enfrentar questões que nos colocam diante do espelho. Eu já citei inúmeras vezes uma questão sugerida pelo Freud, uma pergunta, que nos coloca na cena, quando não tem como fugir. A gente está ali com o protagonista da própria vida. E a pergunta que ele faz é a seguinte: qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? É dessas perguntas que nos colocam para pensar. Por quê? Porque nós temos queixas, nós temos reclamações, e se você quiser, você vai encontrar culpados por um monte de coisa ao redor da tua vida, e vem o Freud e diz, ok, tem muitas variáveis aí que podem também ser responsáveis, ou, na verdade, corresponsáveis pela desordem da qual você está insatisfeito, insatisfeita. Mas nessa bagunça aí que você está se queixando, você já parou para pensar qual é a tua responsabilidade? Qual é o teu papel? Qual é a tua parte, a tua fatia? Quais são as coisas que você tem que se mexer para colocar essas coisas nos seus devidos lugares, ou para melhorar, ou para conseguir melhorar a qualidade de vida? A dificuldade de encarar algumas perguntas pode estar no fato de que nós crescemos numa cultura que não entende o erro como processo de desenvolvimento. O erro está sempre sob o signo da culpa e da vergonha, como se fosse possível a gente não errar. Então, quando fala sobre qual foi o teu erro, qual é a tua responsabilidade, a gente não quer mexer muito nisso, porque o erro está sempre sob o signo da culpa. Eu penso o contrário, que assumir erros faz parte de uma etapa do nosso caminho de vida que nos leva à integridade. Então lembre o seguinte, não há como melhorar a qualidade de vida sem você visitar suas próprias sombras. Não há como viver boas mudanças sem autocrítica e sem autoestima. E aqui eu quero ressaltar, deixar pontuado para você uma questão que eu considero super importante no assunto de autoestima e autocrítica. Eu vou organizar para você da seguinte maneira. Autocrítica sem autoestima pode te levar à autocondenação. Já a autoestima sem autocrítica pode te levar à arrogância. Agora, as duas de mãos dadas podem levar você à superação de um modelo de vida que já caiu no esgotamento. Então, explicando, se você só tiver autocrítica o tempo todo, você vai se condenar, você não vai conseguir ver suas virtudes, você não vai conseguir ver as coisas boas que você faz, você não vai conseguir elaborar suas qualidades, porque todos nós temos virtudes, qualidades e fazemos coisas bonitas. Então eu não posso ficar só na autocrítica. Agora, eu também não posso ficar só na autoestima, porque de repente eu vou começar a me achar demais, vou começar a ficar arrogante. Então eu preciso das duas, eu me critico, mas eu também me valorizo, mas eu também olho para as minhas sombras, eu cuido dos meus defeitos, mas eu também potencializo as minhas virtudes. É uma valsa, é uma dança, e a gente precisa aprender a fazer essa dança, porque, repito, ela pode nos levar a superar o modelo de vida que nós estamos vivendo e que pode ser que ele já tenha se esgotado. Então eu repito que o problema é que a gente tem medo de assumir erros por causa das demandas sociais que nos cercam. Consideramos muito mais importante manter a aparência do que ser feliz, do que ter sentido. Em outras palavras, é melhor vender uma imagem para os outros do que viver uma realidade, do que viver um sentimento bom para nós mesmos. Uma loucura, né? Mas lembre que felicidade só é possível quando há honestidade pessoal. A felicidade não acontece quando eu fico vivendo para os outros, quando eu fico fingindo questões por questões de demandas sociais. Não, a felicidade acontece quando existe essa honestidade pessoal de eu perguntar o que eu quero, quais são os meus propósitos e o que eu estou fazendo para viver esses propósitos, para viver o que eu quero.
Então nós precisamos assumir sim que nós temos hábitos que são nocivos e às vezes muito nocivos para nós mesmos. Eu preciso assumir que eu tenho posturas que são inadequadas, que eu tenho comportamentos absurdos e todos nós temos, mas como é difícil assumir. Porém, é assumindo e admitindo que nasce a possibilidade de transformação, que nasce a possibilidade de cura. E tome muito cuidado, porque existe sim a possibilidade de você entrar no caminho da sublimação, apaziguando mediocridades, apaziguando posturas que são extremamente complicadas, repito, nocivas tanto para você como para os outros. Então a gente precisa tomar muito cuidado para não cair no caminho da sublimação, nem no caminho da negação, de ficar sempre achando que está tudo bem, sempre jogando para amanhã vai dar tudo certo, um dia vai dar tudo certo. Não, um dia não vai dar tudo certo se eu não tomar novas decisões, se eu não assumir novas posturas. Eu não posso ficar jogando as coisas para o alto. Ou seja, voltando à pergunta do Freud, a questão do Freud, eu posso estar reclamando de uma série de questões ao meu redor. E elas podem, de fato, complicar a vida. Mas eu não posso fechar os olhos para as minhas questões. Eu não posso fechar os olhos para as minhas posturas. Eu não posso negar os meus comportamentos e a maneira como eu estou vivendo. Então, a negação, repito, ela pode ser tentadora. Né? Ela é tentadora. A gente negar as nossas coisas e a gente arranja um culpado ali, outro ali, toca a vida como se nada tivesse acontecendo. Não, essa questão de viver como se nada estivesse acontecendo pode até durar um tempo, mas uma hora o negócio estoura na nossa cara. Eu gosto desses provérbios de sabedoria popular, então muita gente me manda, e um dia uma pessoa me mandou, era até uma frase grafitada no muro aí das cidades e estava escrito assim: cuidado para não tropeçar em tudo o que finges não sentir. E é muito isso, né? Você pega essa frase com a pergunta do Freud, a gente tem responsabilidades, a gente sabe que tem coisas que estão totalmente dentro do nosso campo de ação, que precisam de uma atitude nossa, e a gente vai deixando para lá, é o famoso depois eu vejo, e cuidado para você não tropeçar naquilo que você está fingindo não sentir. Porque o fato de eu fingir que não existe não quer dizer que não existe. Significa que eu estou simplesmente colocando o problema de lado. E problema negado é problema adubado. O que eu quero dizer com isso? Que muitas coisas a gente faz o famoso deixar para lá, depois eu vejo, depois eu mexo, e depois a coisa se tornou muito maior. Não, olhe para as suas questões, tente eleger prioridades, as coisas que são mais gritantes, as coisas que são mais urgentes, comece a trabalhar com elas, mesmo que seja de pouco em pouco. Não caia na obsessão de organizar a tua vida toda, porque isso não existe, mas também não caia no outro extremo, que é deixar tudo para lá. Não, vamos trabalhando, vamos ficando com a consciência de tudo que está acontecendo ao nosso redor, vamos tentar, claro, que se for possível consertar, arrumar, organizar, vamos fazê-lo, mas sem cair na negação, porque aquilo que eu nego hoje, amanhã vai aparecer de uma maneira maior ainda. Tem muita gente que desiste dos processos psicoterapêuticos exatamente no momento em que fica constatada a necessidade de mudanças pessoais, né? Quando percebe que o mundo, de fato, tem muitos problemas, mas a minha questão primeira é como mudar o meu mundo pessoal, é como que eu lido com o meu mundo interno, e isso exige uma mudança de postura. E aí muita gente desiste e opta por ficar nos padrões já estabelecidos, mesmo que eles sejam nocivos. Então, na insistência de negar a necessidade de novos comportamentos, a gente vai tropeçando, às vezes na própria omissão, às vezes na própria arrogância, quando a gente poderia caminhar em paz com os nossos problemas, com os nossos erros, elaborando nossas carências com amor próprio. O que eu quero dizer com caminhar em paz? Caminhar em paz não significa que eu não estou ligando para os meus problemas, é caminhar em paz que eu não estou preocupado com a opinião das outras pessoas a respeito da minha vida. Não, eu sei o que eu estou vivendo, eu sei o que eu tenho, eu estou trabalhando as minhas questões, não cair na lógica de ficar vivendo por uma questão de aparência. Não, eu tenho aqui os meus conflitos, estou consciente deles, na medida do possível estou
trabalhando para amenizá-los, para eliminá-los, para conseguir colocá-los de modo que a minha vida não trave. Então eu sei que essa conversa de mudança pessoal, de mudança de postura, ela é incômoda, né? Pois no final dessa estrada é você diante de você, eu comigo mesmo. E às vezes eu vou ter que abrir mão de coisas que estão comigo há muito tempo. E algumas eu, inclusive, gosto muito delas, mesmo sabendo que elas fazem mal. Mas lembre do seguinte: não haverá uma vida nova sem que você questione seus velhos hábitos. Ah, Vili, mas isso aí é muito óbvio. E o óbvio precisa ser lembrado. Na verdade, as grandes mudanças da nossa vida estão nas coisas simples que talvez a gente deixa passar no nosso dia a dia. Tem um pensamento que é atribuído ao Einstein, que eu também já citei ele muitas vezes, que diz mais ou menos assim: insanidade é fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados distintos. Mano, faz sentido. Eu quero viver uma vida nova. Claro, todos nós podemos. Mas eu preciso começar a fazer coisas novas. Ou seja, não haverá uma vida nova sem que você questione os seus velhos hábitos. Porque existem hábitos, ideias e manias que nós sabemos que não fazem bem, posturas do nosso dia a dia. Talvez seja um vício, talvez seja a maneira de falar, falta de autocontrole, alguns comportamentos sociais que são inadequados, entre outras coisas. Eu estou falando bem coisa do dia a dia mesmo. O fato é, nós fazemos coisas e agimos de maneira, mesmo sabendo que essas coisas e essas maneiras não fazem bem. Pois eu preciso questioná-las. Eu preciso mudar o modo como eu estou operando a vida. E aí, para não mudar o modo de operar a vida ou para não entrar em contato com algumas coisas, arranjamos um nome bonito, né, que chama-se zona de conforto, que com certeza você já ouviu falar. Né? Nós sabemos dos prejuízos, mas já nos acostumamos, aprendemos a viver com isso. E aí torna-se convenientemente confortável. Aí eu te pergunto, será que zona de conforto é um bom nome? Ou é uma maneira de dar um nome agradável para aliviar a minha consciência? Quer dizer, eu não mudo de vida porque aqui é a minha zona de conforto, é assim, sempre fui assim. O fato de você ter sempre sido assim não significa que você tem que continuar assim. Eu tenho que tomar cuidado para que eu não arranje justificativas para coisas nocivas. Então, será que práticas, ideias, hábitos que são prejudiciais para mim e para quem vive comigo merecem o status de zona de conforto? Eu vou dizer algo que você não vai gostar muito, mas eu acredito que muitas vezes essa zona de conforto é o nome bonito que nós damos para as nossas omissões. A zona de conforto acontece quando nós utilizamos energia emocional para nos acostumar com o que faz mal, ao invés de usar essa mesma energia para mudar de postura, para mudar de vida. Entende a lógica? Quer dizer, o que é a zona de conforto? Não, é um lugar onde eu já consigo viver assim, inclusive eu consigo me justificar, eu consigo explicar por que eu estou assim. Mas você gasta uma energia nisso aí, né? Pois é, a mesma energia que você gasta para se justificar e para se manter num lugar que de conforto não tem nada, você poderia usar essa energia para levantar e buscar algo novo. Então vamos deixar combinado, não é conforto, é omissão, é negligência. E omissão não gera beleza, gera mesmice, gera uma vida tediosa, sem novidade, é monotonia. Mas falar assim é muito pesado. Às vezes a gente precisa de frases mais contundentes, mais fortes para a gente conseguir se mexer e sair do lugar. Algumas práticas se tornaram já tão comuns, algumas omissões já estão tão impregnadas que a gente nem percebe. Por isso que eu gosto. E tenho inclusive um livro que o meu livro chama Espelhos na Alma, e o exercício é colocar espelhos na alma. Quer dizer, é uma metáfora para nos incentivar a questionar nossas práticas. A gente precisa toda hora colocar esses espelhos para a gente conseguir se enxergar e conhecer um pouco mais. É colocar espelhos para ver, mas o caminho da cura, por vezes, é dolorido. O caminho do autoconhecimento é um caminho dolorido, mas que no final do processo a gente vai conseguindo viver transformações e a gente vê que existe uma beleza por detrás dessa dor. Então não tenha medo de se ver. Não tenha vergonha de assumir as suas omissões, porque esse é o caminho para a mudança. Se for para você ter medo de alguma coisa, tenha medo de passar a vida sem se olhar, sem se conhecer, tornando-se assim refém da indiferença, que aliás uma das coisas mais perigosas no nosso mundo, na nossa vida,
é a indiferença. É exatamente quando você não sente mais nada a respeito de si. Então, quando você para se olhar, para se conhecer, entra num processo psicoterapêutico e você começa a ver coisas dentro de você que você não gosta, ao invés de parar, não, fique bravo, fique com raiva, porque a raiva vai fazer você ficar alerta, atenta, raiva no sentido de eu não gosto disso, então eu vou mudar isso. Eu conheci algo dentro de mim, entendi algo dentro de mim e agora eu não consigo mais ficar indiferente. Eu vou usar energia emocional para alterar isso, para mudar isso, sem pressa. O processo, por vezes, da mudança da nossa vida ele é longo. A gente não tem que ter pressa, a gente tem que ter perseverança. Então, talvez esse olhar que ele não gere indiferença, mas que ele gere outros sentimentos e que esses sentimentos sejam sentimentos de movimentos e não de omissão, talvez isso vá levar você para um rompimento com o seu modelo de vida atual. Eu sei que a palavra rompimento ela é dolorida, ela é pesada, carrega uma dor, carrega uma estranheza para nós, mas perceba como isso é incrível. Você é livre para mudar. Você pode sim romper os padrões que você estabeleceu para você mesmo. O assunto aqui não é padrões de comportamento, mas a gente poderia dizer, não, mas os meus padrões vêm de não sei de onde, vêm de não sei quem, mas eu acho que a gente tem que assumir o nosso papel histórico, o nosso protagonismo. Então eu prefiro usar a frase que eu sou livre para romper os padrões que eu criei, ou para romper os padrões que se estabeleceram aqui em mim, na minha vida. Então quando eu falo de rompimento, não é sob a perspectiva só da dor, mas é sob a perspectiva da liberdade. Eu sou livre para mudar. Eu sou livre para buscar outros modelos de comportamento, e não é para viver sem padrão, até porque isso não existe, porque a gente está sempre dentro de algum padrão. Então, nessa conversa da gente mudar de vida, a gente precisa da ousadia de descer do trilho e desbravar novas possibilidades, abrindo a nossa própria trilha, entendendo que sim, existem muitas outras ideias, muitos outros padrões de vida, muitos outros caminhos para a gente trilhar, para além desse que a gente está, não se submetendo às nossas zonas de conforto, às nossas omissões, às nossas indiferenças. Aí você pode dizer, mas eu tenho medo. Não, o medo é um sentimento importante que pode ajudar você a pensar. A ausência do medo faz a gente sair fazendo qualquer coisa, às vezes sem nenhum critério, sem pensamento, sem questionar desdobramentos. Tem uma frase do Gandhi que diz mais ou menos assim, o medo tem a sua utilidade, a covardia não. E o que a gente precisa? Do contrário da covardia, que é a ousadia de buscar novas ideias. Tem um pensamento do Kierkegaard que diz assim, não ousar é perder-se. Eu acho isso tão curto, a frasezinha tão curta e tão genial. Não ousar é perder-se. Quer dizer, se eu não ousar me questionar, se eu não ousar encarar o meu medo, se eu não ousar, eu vou passar a vida sempre do mesmo jeito, repetindo sempre as mesmas coisas e dando nomes bonitos para mascarar um estilo de vida que não vale a pena. Então, ouse se questionar, ouse olhar para o seu modelo de vida com autocrítica e com autoestima, para que você consiga gerar boas mudanças e não ficar presa pela culpa ou pela vergonha ou qualquer coisa parecida. Porque eu sei que esse questionamento, quando ele está de mãos dadas com esses outros valores, essas outras ideias, muitas delas que passei aqui para você hoje, eu sei que isso pode levar você para um novo nível de vida, pode levar você a viver novas e extraordinárias experiências. Eu sou Vili Fomin, sou psicanalista clínico em São Paulo, faço atendimentos presenciais e também online. Se você gostou, se fez bem a você, a tua vida, esse podcast, peço que você compartilhe, envie aí para os seus amigos, grupos de WhatsApp, para a família, para alguém que está precisando. Esse podcast está disponível no YouTube, também no Spotify, não sei onde que você está escutando. Você também pode me seguir nas redes sociais, escrevo semanalmente no Instagram e no LinkedIn sobre esses assuntos de autoconhecimento, sentido de vida, saúde mental e coisas referentes a essa área. Espero que tenha feito bem ao teu coração, um beijo para você e até a próxima.